Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio, e nós ainda estamos vivenciando a pandemia de coronavírus que tem assolado o mundo inteiro. E eu quero convidar você a uma reflexão, então, dessa forma, gravada, sobre o tema Não Seja um Miserável Vivendo na Abundância. Como hoje é quarta-feira, dia do nosso culto de oração, se você não puder estar presente no culto presencial, estiver no grupo de risco, pode fazer seu culto de oração aí na sua casa e pode, se quiser, usar essa reflexão como mensagem aí no seu culto. Então, não seja um miserável vivendo na abundância. Existem duas situações bíblicas, meus irmãos, que nos fazem miseráveis. A primeira delas é quando nós vivemos como servos de Cristo nesta terra, mas não cremos haver outra vida além desta. Eu confesso aos irmãos que eu pessoalmente desconheço, eu sei que existe, mas pessoalmente eu desconheço algum exemplo que eu possa dar para os irmãos de uma situação assim nos dias de hoje, isto é, de alguém que crê em Cristo, mas não crê na ressurreição dos mortos. Eu sei que existe, mas eu de forma pessoal desconheço. Mas no tempo de Paulo, meus irmãos, havia, e Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios, na carta que ele escreve à igreja de Corinto, a primeira carta, no capítulo da ressurreição, capítulo 15, a partir do verso 1, que eu quero ler para os irmãos. Então ele diz assim: olha, também vos notifico, irmãos, o evangelho que eu já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim havia escrito. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E isto, meus irmãos, é fácil de entender. Por que, meus irmãos, por exemplo, viver os preceitos do cristianismo se não há ressurreição? Se, como se diz, morreu, acabou. Por que abster-se de viver a vida aproveitando com
toda a intensidade os prazeres deste mundo se não há vida além desta, se não há ressurreição? Por que sujeitar-se a ser perseguido, sofrer as aflições próprias de um cristão, se não há uma vida além desta? Por que andar labutando e sofrendo neste mundo, como disse Robertson e Plummer, vítimas de uma grande ilusão, com uma esperança sem fundamentos, que jamais teria seu cumprimento, apesar de ser uma tão gloriosa esperança? Ou, como disse Faucet, se não há outra vida além desta, somos os mais infelizes, porque enquanto outros vivem sem ser molestados, nós somos expostos a toda forma de provação, mas no fim estaríamos condenados ao desapontamento com aquilo que mais prezávamos, porque a nossa salvação depende da ressurreição de Cristo. Então, quando nós vivemos como servos de Cristo nesta terra, mas não cremos haver outra vida além desta, então nós somos miseráveis. Esperamos em Cristo para esta vida, mas somente para esta vida, porque não cremos. Se não cremos, aqueles que não creem, que a ressurreição dos mortos são os mais miseráveis. Então esta é uma situação que nos faz miseráveis. Se cremos em Cristo, vivemos como servos de Cristo nesta terra, mas não cremos que haverá outra vida além desta. Então esperamos em Cristo apenas para esta vida. Somos os mais miseráveis de todos os homens. A outra situação, meus irmãos, é quando, mesmo sabendo haver outra existência, crendo nisso, uma existência eterna, vivemos só para esta vida. Entesouramos apenas para esta vida. E é nesse sentido, meus irmãos, que nós podemos ser miseráveis mesmo vivendo na abundância, ou seja, mesmo tendo muita coisa nesta vida, muito bem material, abundância de bens materiais, nós podemos ser miseráveis se nós entesouramos apenas para esta vida, vivemos apenas para esta vida. Jesus, meus irmãos, nos ensinou a não ajuntar tesouros na terra. Está lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, os ladrões minam, roubam. Ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não ajunteis tesouro. Tesouro, meus irmãos, às vezes a gente pensa em tesouro como sendo ouro e prata, muito dinheiro, riquezas. Mas não tem que ser necessariamente isso. Tesouros não tem que ser necessariamente riquezas. Um tesouro, meus irmãos, pode ser qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Esse é o nosso tesouro. Eu li uma pequena biografia, parte de uma biografia de um determinado pastor, onde ele nos deu a entender que numa certa ocasião da sua vida ele tinha como tesouro, um grande tesouro que talvez até ocupasse um grande lugar no seu coração, talvez não necessariamente o primeiro lugar, mas estava ali juntinho, par a par com Jesus, a sua biblioteca, os seus livros. Não era riqueza material, eram os seus livros. E ele sentiu que ele devia abrir mão daquilo numa determinada ocasião, porque estava ocupando, se não o primeiro lugar, um grande espaço no seu coração. Então o tesouro é aquilo que ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas. E quando não são as coisas celestiais, quando não é o Senhor Jesus que ocupa o primeiro lugar, e sim as coisas terrenas, então nós corremos o risco de, mesmo tendo abundância de coisas, sermos miseráveis. Então o sujeito tem uma mansão, tem uma Ferrari na garagem,
tem um helicóptero no quintal grande, tem muita coisa, mas é miserável. Tem abundância, mas é miserável. É um miserável vivendo na abundância. Em Lucas 12, meus irmãos, versos 16 a 21, nós temos um exemplo. É o exemplo do homem rico. É uma parábola contada por Jesus de um homem muito rico, e naquele ano ele havia ficado mais rico ainda, porque a sua propriedade havia produzido muito. Não cabia nos celeiros aquilo que ele havia conseguido produzir. Então ele considerou consigo mesmo o que ele faria. E ele chegou ao seguinte pensamento: eu vou quebrar os meus celeiros, vou construir outros maiores, vou colocar ali os meus bens e vou dizer à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Em nenhum momento ele pensou em Deus, em nenhum momento ele pensou no seu próximo. E aí Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ele não ia viver nem para ver os celeiros sendo destruídos, quanto mais reconstruídos e os seus bens sendo ali ajuntados. Então ele era um miserável, vivia na abundância, mas era um miserável vivendo na abundância. Em Lucas 16, meus irmãos, versos 19 a 16, nós temos a parábola do rico e Lázaro, e ali fala de um homem que vivia na abundância, mas era um miserável vivendo na abundância, porque quando ele partiu, ele foi para a eternidade sem Deus, para o lugar de tormentos, e ali ele não tinha sequer uma gota de água para refrescar a sua língua, enquanto Lázaro, que era o mendigo, foi para o seio de Abraão. Em Lucas 18, nós temos a história do mancebo de qualidade. Ele queria ter a vida eterna. Mestre, o que ele fazer para ter a vida eterna? Ele tinha muitas riquezas. E Jesus disse assim: sabes os mandamentos? Quais, mestre? E Jesus cita os mandamentos para ele, e ele diz assim: não só sei, como tenho observado, guardado desde a minha meninice. Mas aí Jesus, meus irmãos, percebendo que no trono do coração daquele homem estavam assentadas as riquezas, imperavam as riquezas, ele disse assim para ele: olha, vai e vende tudo quanto tens, vem, segue-me, terás um tesouro nos céus. Ele saiu triste, porque ele possuía muitas riquezas, vivia na abundância, mas era um miserável, não tinha nada diante do Senhor, diante de Deus. Um miserável, mesmo vivendo na abundância. Em Lucas 19, meus irmãos, nós temos a história de Zaqueu. Zaqueu tinha abundância, mas era miserável, e permaneceu miserável mesmo tendo abundância até o dia em que Jesus o encontrou. Ele teve um encontro com Jesus, ele se rendeu a Jesus. Aí nesse dia ele deixou de ser um miserável vivendo na abundância. Provavelmente ele continuou ainda com abundância de bens, apesar da decisão que ele tomou de desfazer-se de grande parte dos seus bens, inclusive repondo, pagando àqueles a quem ele possivelmente havia defraudado. Mas muito provavelmente ele continuou com a abundância de bens, mas já não era mais um miserável vivendo na abundância. Tinha abundância, tanto de bens materiais quanto de bens celestiais. O filho pródigo, meus irmãos, da parábola contada por Jesus, ele passou por 4 fases. Na primeira fase ele tinha abundância de bens. Quando ele recebe a parte da herança que lhe cabia, ele tornou-se alguém com abundância de bens, mas ele era miserável, porque ele foi viver a vida segundo a sua própria mente, gastando dissolutamente com as meretrizes, com as farras. O tempo passou, e aquele homem que tinha abundância, mas era miserável, passa agora por uma segunda fase. Vem uma fome, vem uma carestia, um período de recessão, e aquele homem perde tudo quanto ele tinha de bem material, e ainda não tinha nada diante de Deus, porque não havia arrependimento no seu coração. Ele tornou-se miserável, tanto espiritual quanto materialmente. Depois o arrependimento chega, na terceira fase o arrependimento chega ao coração daquele moço, e ele decide
voltar para a casa do seu pai, toma a decisão de voltar para a casa do seu pai e confessar o seu erro, o seu pecado. E ele continuava nessa fase sem nada, mas começou a se tornar rico espiritualmente. Na quarta fase, quando ele finalmente volta para a casa do seu pai, então nós o encontramos rico, material e rico espiritualmente, com abundância, tanto material quanto espiritualmente. Meu querido amigo, meu querido irmão, o que você está buscando em Deus? O que você está buscando em Deus? Talvez você busque a sua casa própria, o seu carro, alguns sonhos que você tem para a sua vida, um bom emprego, um pouco mais de prosperidade material. Olha, você pode continuar buscando. Você pode buscar em Deus o que você quiser, se forem coisas lícitas. Coisas ilícitas não adianta você buscar, né? Eu digo isso porque eu me lembro de uma determinada pessoa que se enveredava pelo caminho do erro e ainda clamava e pedia que a gente clamasse pela ajuda de Deus. Uma total incoerência, né? Deus ajudar a pessoa a conseguir coisas através do erro, mas sendo coisas lícitas, não sendo coisas conseguidas através do erro, você pode continuar buscando em Deus. Você pode até ficar muito próspero nesta vida se Deus lhe resolver conceder esta prosperidade. Você pode ter abundância se Deus lhe resolver lhe abençoar assim, conforme Ele fez com muitos servos dele e continua fazendo. A uns Ele resolve, na sua soberania, fazer muito próspero por alguma razão, a outros nem tão prósperos assim. E Deus pode então lhe abençoar assim, mas tenha cuidado para que você não seja um miserável vivendo na abundância. Isto é, cuide-se para que, tendo muitas coisas aqui nesta vida, muitas riquezas, muitos tesouros, não tenha a Cristo. Porque se isso acontecer, você vai estar vivendo na abundância, mas vai ser um miserável diante de Deus. Então não seja um miserável vivendo na abundância. Espere em Cristo não apenas para esta vida, porque se nós esperamos em Cristo só para esta vida, só para entesourarmos para esta vida, só para Ele nos dar coisas para esta vida, então, meus irmãos, como disse Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não seja um miserável vivendo na abundância. Que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração.